Você já parou pra pensar que existe um animal que vive num lugar onde o vento parece bofetada, o chão é uma armadilha escorregadia e a água é literalmente modo congelar? E mesmo assim ele reina como o predador mais temido do Ártico? Hoje é dia de falar do urso polar, um bicho tão absurdo que, se não existisse, a gente ia jurar que foi inventado pra filme. E fica comigo até o final, porque você vai descobrir que ele não é só um urso branco bonitão. Ele é uma máquina de sobrevivência, um nadador incansável, um caçador paciente nível monge e, ao mesmo tempo, um dos símbolos mais fortes de beleza mudando rápido demais. E já deixa a provocação. Você não vai acreditar no número 3, e o número 1 é aquele que muda o clima da história inteira. Bora pro nosso top 10. Número 10, urso, mas com alma de mamífero marinho. Começando com uma curiosidade que pega muita gente. O urso polar é um urso sim, mas ele vive tão ligado ao oceano que, em vários contextos de proteção e estudo, ele é tratado como um mamífero marinho. E faz sentido, a vida dele gira em torno do gelo marinho, que funciona como estrada, mirante e shopping de comida, tudo ao mesmo tempo. Ele caça presas marinhas, se desloca sobre o mar congelado e passa boa parte do tempo nesse ambiente que é mais água do que terra. E essa dependência do gelo muda tudo, porque, diferente de outros ursos que têm floresta, frutos, raízes e mil opções, o urso polar é o tipo de especialista que fez uma escolha. Minha vida é o gelo, e meu principal vem do mar. E já que ele escolheu o gelo, o corpo dele precisou virar um equipamento completo de sobrevivência. Número 9. O tamanho dele é de respeito e é pensado para economizar energia. Agora, imagina um bicho que pode ter de 8 a 10 pés de comprimento, ali na casa dos 2,4 a 3 metros. E mesmo assim se mover com um jeitão tranquilo, quase preguiçoso. Machos adultos podem ficar por volta de 600 a 1.200 libras, aproximadamente 270 a 540 quilos. E os maiores podem pesar de 1.700 libras, mais de 770 quilogramas. Só que o detalhe é o seguinte, ele não é grande para assustar, ele é grande porque o tamanho ajuda a conservar calor e a guardar energia. No Ártico, energia é moeda, se você gasta demais, você morre. E o urso polar aprendeu a viver como quem administra o orçamento. Ele não vai por correr, não brinca de maratona e não desperdiça calor à toa. Tá, ele é um tanque, mas como esse tanque não congela? Aí vem o combo de adaptações que parece trapaça. Número 8, o casaco perfeito. 2 camadas de pelo mais gordura que parece jaqueta térmica. O urso polar tem 2 camadas de pelo, que ajudou a impedir quase toda a perda de calor. E o mais irônico, esse isolamento é tão eficiente que, pasme, ele pode superaquecer se correr muito. É por isso que ele costuma andar no ritmo mais calmo, como quem diz: vou na paz porque meu corpo já está trabalhando pesado aqui dentro. E tem mais, o pelo branco é um truque. Ele parece branco porque espalha a luz, mas cada fio é quase transparente e sem pigmento. E por baixo desse pelo todo, a camada de gordura é o verdadeiro colete salva-vidas do frio. Existem medições que mostram a gordura corporal podendo chegar a 11,4 centímetros de espessura. Agora pensa comigo, esse bicho é tão bem isolado que o problema dele não é passar frio, é não cozinhar no próprio calor. Beleza, ele é uma estufa ambulante, mas como ele se move num mundo que é gelo fino, neve fofa e água gelada? Olha isso. Número 7. As patas são raquetes de neve e também viram remo na água. As patas do urso polar são gigantes, largas e funcionam como verdadeiras raquetes, distribuindo peso no gelo e na neve. E a parte de baixo tem bastante pelo e textura, ajudando na aderência, porque cair no Ártico não é vergonha, é perigo. E na água, as patas dianteiras viram remos. Ele nada usando o corpo como casco e as patas como propulsão. E aqui entra uma sacada importante. Quando o pelo está molhado, ele isola menos, então na água quem salva mesmo é a gordura. E já que falamos de água, se prepara, porque o número 6 vai te fazer respeitar qualquer piscina gelada pro resto da vida. Número 6, um nadador que atravessa o impossível. Você já ouviu falar aquela história de nossa, eu acho que eu nado bem? Então, o urso polar é o cara que chega e humilha todo mundo. Existe registro famoso de uma fêmea que nadou por 9 dias seguidos, atravessando cerca de 687 quilômetros. E não foi por passeio, ela perdeu uma parte grande da massa corporal durante a jornada. E o cenário por trás disso é assustador, porque longas travessias ficam mais prováveis quando o gelo se afasta e abre de trechos enormes de mar. Só que ao nadar, para ele é caro. Não é que ele ama nadar, ele nada porque precisa, energia vai embora, o risco sobe e nem sempre compensa. É um lembrete cruel de que o Ártico pode ser lindo, mas não é gentil.
E mesmo com esse condicionamento todo, o urso polar ainda prefere um método de caça que parece estratégia de ninja. Número 5. A caça mais paciente do planeta, o modo estátua. O principal do urso polar são só que focas não ficam paradas esperando virar almoço, né? Elas respiram em buracos no gelo, entram e saem rápido e vivem num jogo constante de atenção. Aí entra a técnica clássica. O urso encontra um ponto de respiração e fica parado, quase imóvel, esperando o momento certo, às vezes por horas. Imagina a força mental disso. E quando a foca aparece, o ataque é rápido, direto e eficiente. No Ártico não tem espaço para tentar de novo amanhã com barriga cheia. É um detalhe que dá a dimensão do quão econômico ele precisa ser. Correr demais é ruim, porque ele pode superaquecer e porque correr gasta energia demais. Existe até um conteúdo de divulgação científica apontando que ursos polares podem gastar muito mais energia que outros mamíferos ao caminhar ou correr, o que reforça essa vida de andar com calma, atacar na hora certa. E se você achou isso inteligente, espera até ouvir sobre o sentido que manda no jogo, o olfato. Número 4. O superpoder do faro e a leitura invisível do gelo. No Ártico, o cenário parece tudo igual, branco, vento, silêncio. Mas pro urso polar, esse mundo tem camadas. Ele usa o faro para ler o ambiente, procurar pistas, detectar presas e entender por onde vale a pena gastar energia. E pensando no nível disso, para nós, o gelo é só gelo. Para ele, o gelo tem história. Tem cheiro de foca, cheiro de urso, cheiro de oportunidade, cheiro de problema. É como se ele tivesse um mapa invisível na cabeça, só que em forma de cheiro. E isso o conecta com uma regra de sobrevivência. Ele não caça só com força, ele caça com informação. No Ártico, informação é vida. Agora vem o número 3, eu te avisei que você não ia acreditar. E é aqui que o urso polar mostra o significado do resistência no modo hard. Número 3, o jejum absurdo quando não comer vira estratégia de meses. Segura essa, fêmeas grávidas podem passar por um jejum tão longo que pode exceder 8 meses. Especialmente durante o período de toca, gestação e amamentação inicial. Isso mesmo, meses sem comer, sustentando o próprio corpo e ainda cuidando de filhotes recém-nascidos. E aí você entende porque gordura não é luxo, é reserva. É o que permite atravessar o período em que caçar é difícil ou impossível. Só que esse equilíbrio é delicado. Se antes do jejum a fêmea não conseguiu acumular energia suficiente, todo o ciclo reprodutivo fica... Isso é importante porque mostra que o urso polar não tem margem infinita. Ele vive num sistema que já é extremo. Se o sistema fica um pouco mais apertado, o preço é alto. E já que estamos falando de filhotes, o número 2 é uma das coisas mais impressionantes e fofas, mas com um lado brutal de sobrevivência. Número 2. Maternidade no gelo. Tocas, filhotes minúsculos e leite superpotente. O urso polar não hiberna como alguns ursos fazem, mas as fêmeas grávidas entram num período de toca, no abrigo na neve onde tudo acontece, o nascimento e o começo da criação. E tem um truque biológico muito interessante envolvido. A espécie tem implantação tardia, ou seja, o embrião pode esperar um tempo antes de se desenvolver de vez. E isso ajuda a sincronizar a reprodução com a condição corporal da mãe e com o ambiente. Os filhotes nascem bem pequenos, menos de 1 quilo, e ficam ali, protegidos, mamando e crescendo rápido. E agora vem a parte do leite turbo. O leite da mãe pode ter cerca de 31% de gordura quando os filhotes nascem. É energia concentrada para transformar um bebê frágil numa bolinha mais resistente em pouco tempo. Quando eles saem da toca, lá pelo fim do inverno e início da primavera, já estão muito mais fortes, em algumas descrições por volta de 10 quilos quando começam a encarar o mundo do lado de fora. Beleza, agora você já respeita a mãe do urso polar, mas ainda falta o número 1, e ele explica por que esse animal virou um símbolo mais famoso do Ártico. Número 1. O termômetro do planeta, gelo marinho, população e o futuro rei do Ártico. Aqui é onde tudo se encaixa. A estimativa global mais citada por grupos especializados aponta algo como 26 ursos polares, com intervalo aproximado de 22.000 a 31.000, mas com um alerta constante. Existem subpopulações com dados limitados, incertezas e variações regionais. E ainda assim, o ponto principal não é só quantos existem, é do que eles dependem. Gelo marinho por tempo suficiente para caçar focas. Quando o gelo diminui, fica mais instável, derrete mais cedo ou forma mais tarde. O urso perde a plataforma de caça, gasta mais energia e encontra mais dificuldade para acumular gordura. A espécie é classificada como vulnerável na lista vermelha da IUCN,
como a perda de habitat, especialmente gelo marinho, como ameaça central nas avaliações e relatórios. E não é só isso. Além do clima, relatórios também discutem pressões como poluição, contaminantes, mudanças em atividades humanas no Ártico e conflitos em áreas onde ursos e pessoas se encontram. O urso polar é forte, adaptado e inteligente, mas ele não controla o gelo, e é por isso que ele virou um símbolo, porque quando o rei começa a perder o próprio trono, é sinal de que a coisa é séria. Recapitulação rápida. Hoje você viu que o urso polar é praticamente um urso do oceano. É gigantesco e feito para economizar energia, tem isolamento tão bom que pode até superaquecer, patas que servem para neve e água, capacidade de nado absurda, caça com paciência cirúrgica, lê o gelo com um faro, encara jejuns de meses, tem uma maternidade extremamente delicada com leite super gorduroso e depende do gelo marinho com base de tudo. Se você curtiu esse top 10 mais completo e quer outro nessa pegada, deixa o like, se inscreve e comenta qual animal você quer no próximo, que eu já tô pronta pra trazer mais curiosidade que parece mentira, mas é real. E pra fechar do jeito que eu prometi, a frase final surpresa. Mas e se eu te dissesse que existe um número 11 secreto e ele não é sobre o urso polar, é sobre o que acontece com a vida na Terra quando o gelo deixa de ser normal?